Desses 140 apócrifos, tem 8 evangelhos da infância de Jesus. São obras que foram escritas para tentar suprir essa falta de conhecimento aqui. Os mais conhecidos são o Evangelho de Tiago, não foi Tiago que escreveu, mas alguém se passando por Tiago. O Evangelho do Pseudo Mateus, era um outro Evangelho de Mateus, mas que não foi escrito por Mateus, mas por alguém se passando por Mateus. A história de José o carpinteiro e o Evangelho árabe da infância de Jesus. Dos 8, esses 4 são os mais conhecidos. Todos eles foram escritos no século II e contam detalhes da adolescência de Jesus e do seu tempo de criança. E quando você lê, e eu tive a oportunidade de ler quase todos eles, quando você lê esses evangelhos sobre a natividade de Jesus, a infância de Jesus, você tenta fazer o quadro que eles pintam de Jesus e é muito interessante. Como é que Jesus aparece nesses evangelhos? Jesus é visto como um menino muito bonito, muito travesso, que ficava com raiva de outros meninos, mas que era exemplar como filho em casa. Ele ajudava os pais nas tarefas domésticas, lavando louça, limpando a casa, varrendo a casa. Era obediente aos seus pais, mas era um menino diferente e especial, porque era ele quem liderava as orações e os jejuns. Quando Jesus sentava à mesa para comer, todo mundo esperava que ele sentasse e ele orava. Não era José, mas Jesus. E quando Jesus jejuava, a família toda jejuava. E se Jesus não chegava para sentar à mesa e orar, ninguém comia sem que Jesus chegasse. Quando ele dormia, quando o menino dormia, o seu corpo brilhava. Ele tinha poderes miraculosos. Ele transformava os seus amigos em ovelhas. Ele ressuscitou mortos. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto no chão, tocou, o passarinho viveu e saiu voando. Ele fez grãos de trigo germinar e flores desabrochar. As fraldas de Jesus eram usadas para expelir demônios. A água em que Jesus tomava banho foi várias vezes usada por Maria para curar doentes e enfermos. Eu vou só ler aqui um exemplo de um evangelho, é o evangelho árabe da infância de Jesus. Vou ler o capítulo 36, uma parte do capítulo 36, para vocês terem uma ideia do tipo de narrativa que esses evangelhos trazem. Leio. Ora, quando o Senhor Jesus tinha completado 7 anos, desde o seu nascimento, num certo dia ele estava ocupado com rapazes de sua idade, pois eles estavam brincando no meio do barro, do qual faziam imagens de burros, touros, pássaros e outros animais, e cada um se gabando da sua destreza, estavam a louvar o seu próprio trabalho. Então o menino Jesus disse aos rapazes: às imagens que eu fiz, eu ordenarei que andem. Os rapazes perguntaram se ele então era o filho do Criador. E o Senhor Jesus disse que andassem. E as estátuas começaram imediatamente a saltar. E então, quando ele lhes tinha dado saída, elas ficaram quietas. E ele fez figuras de pássaros e pardais do barro, que fugiram quando eles disse que voassem. E ficaram quietas quando lhes disse que parassem. E comeram e beberam quando lhes deu comida e bebida. Depois de os rapazes terem ido embora e contarem aos seus pais, os pais disseram: meus filhos, tenham cuidado em não fazerem novamente companhia com esse menino, pois ele é um feiticeiro. Fujam dele, portanto, e evitem-no, e não brinquem novamente com ele depois disso. Esse é um trecho do Evangelho árabe da infância de Jesus, narrando esse episódio em que Jesus, brincando com os meninos, fez animais de barro e deu vida, e depois trouxe de volta a seu estado anterior. Esses evangelhos também dizem que Jesus foi aclamado rei de Israel pelas crianças e que vinham crianças de todas as partes para louvar Jesus e dar-lhe graça. Jesus era tão sábio e inteligente quando criança que ele não precisava frequentar a escola. Foi para uma escola, saiu, foi para outra escola, saiu. Quando foi para uma terceira escola, finalmente ele resolveu frequentar a escola. E aí 3 professores vieram ensinar e ele matou um e depois ressuscitou o professor, para mostrar quem é que mandava realmente. Esse Jesus era malvado às vezes. Além dele ter matado um professor, e eu espero que ninguém aqui queira fazer isso, dos meninos que me ouvem, ele matou um menino que esbarrou nele. Ele estava andando, o menino veio e bateu nele e ele fuzilou o menino e o menino caiu morto. E ele matou porcos que tiveram demônios entrando neles. De vez em quando, Jesus abusava dos seus poderes e era muito malvado.
Esse é o quadro que você tem do menino Jesus, de 0 a 12 anos, nos evangelhos apócrifos. Eu estou vendo que eu estou lendo aqui, tem gente fazendo assim, gente, isso aqui eu não acredito não, viu? Tá, isso aqui é narrativa apócrifa, não é, isso aqui não está no evangelho. Estou apenas dizendo como esse silêncio de Lucas sobre a infância de Jesus provocou tentativas de suprir essas lacunas aqui. Qual o propósito disso? Por que as pessoas escreveram essas histórias que não são verdadeiras a respeito de Jesus? Primeiro, como eu disse, era a tentativa de suprir essa lacuna que você tem no Evangelho de Lucas. Lucas só tem um versículo, não é, que nós lemos, que é o 2,40, dizendo que Jesus crescia cheio de graça e de sabedoria, ponto. E aí a curiosidade levava as pessoas a tentar suprir a falta de informações com essas histórias lendárias. Mas havia também uma tentativa, que não era tão inocente assim, é que esses livros, esses evangelhos apócrifos, eles serviam como uma forma de disseminar ideias heréticas que já no primeiro século começaram a surgir a respeito de Jesus. Falsas ideias a respeito de Cristo. Por seitas como, por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos escreveram vários evangelhos e vários livros em que eles retratam Jesus de uma maneira diferente daquela dos evangelhos e que procuram passar as suas ideias para o povo através de literatura popular. Seriam as primeiras seitas que usavam estes escritos para a divulgação dessas ideias. E alguns desses evangelhos, evidentemente, são apenas uma narrativa divertida, sátira, lenda, literatura popular sobre uma figura que já era muito popular e conhecida como Jesus de Nazaré. Durante os 3 primeiros séculos, começando no século II do cristianismo, apareceram o que nós chamamos dos evangelhos apócrifos, que eram histórias a respeito de Jesus que não foram escritas pelos apóstolos, não foram inspiradas por Deus, mas que tinham como objetivo complementar essas lacunas no Evangelho de Lucas. Havia muita curiosidade a respeito da pessoa de Jesus, à medida que ele ia se tornando conhecido e o Evangelho ia sendo anunciado pelo mundo todo, então e a sua figura ia se tornando cada vez mais popular, e aí as pessoas queriam saber, não é, como era ele quando menino, o que é que ele fazia, como é que ele agia quando criança. Nós temos hoje cerca de 140 livros apócrifos, que foram livros escritos durante o século II e o século III, sobre a vida de Jesus, cartas em nome dos apóstolos. Eles são chamados de apócrifos porque a palavra apócrifo significa oculto. E o nome é tanto porque ninguém sabe realmente quem escreveu, ou porque eram livros que foram escritos por hereges de uma seita chamada gnóstica, que enfatizavam um conhecimento oculto que era necessário para a salvação. Eu sei que o ponto é que a igreja nunca aceitou essa literatura como sendo inspirada por Deus. A igreja só reconheceu os 4 evangelhos, as cartas de Pedro, de Paulo, os escritos de Judas, Tiago, de Hebreus e de João e pronto. Eram considerados como palavra de Deus e inspirados por Deus. E essas outras obras, embora elas fossem muito conhecidas e espalhadas, elas não eram vistas como sendo palavra de Deus, mas elas traziam histórias e lendas a respeito do menino Jesus.